Oi, pessoal. Agora a gente vai resolver a questão 146 da prova azul de aplicação regular do Enem 2021. Essa é uma questão que traz conceitos da estatística, mas vocês vão ver que para resolver ela a gente não vai precisar utilizar esses conceitos da estatística, vai ser algo muito mais simples, ok? Vou começar aqui lendo a questão então. Um zootecnista pretende testar se uma nova ração para coelhos é mais eficiente do que a que ele vem utilizando atualmente. A ração atual proporciona uma massa média de 10 kg por coelho, com um desvio padrão de 1 kg, alimentado com essa ração durante um período de 3 meses. O zootecnista selecionou uma amostra de coelhos e os alimentou com a nova ração pelo mesmo período de tempo. Ao final, anotou a massa de cada coelho, obtendo um desvio padrão de 1,5 kg para a distribuição das massas dos coelhos dessa amostra. Para avaliar a eficiência dessa ração, ele utilizará o coeficiente de variação, CV, que é uma medida de dispersão definida por CV igual a S dividido pelo X traço em cima, em que S representa o desvio padrão e X, com o traço, a média das massas dos coelhos que foram alimentados com uma determinada ração. O zootecnista substituirá a ração que vinha utilizando pela nova caso o coeficiente de variação da distribuição das massas dos coelhos que foram alimentados com a nova ração for menor do que o coeficiente de variação da distribuição das massas dos coelhos que foram alimentados com a ração atual. A substituição da ração ocorrerá se a média da distribuição das massas dos coelhos da amostra em quilograma for superior a. Uma questão aí com um enunciado bem longo, né, cheio de palavrinhas aí da estatística, bem complexo mesmo, a princípio, né, mas vocês vão ver que não é tão complexo assim de se resolver, ok? Então agora a gente vai coletar os dados que esse problema nos deu, né? Primeiro, a gente tem dois tipos de ração. A ração atual, que eu vou chamar aqui de ração 1, ok? E o que a gente tem sobre essa ração atual? Que a massa média por coelho é de 10 kg. Eu vou representar por X tracinho e o 1 ali para dizer que é da ração 1, ok? E além disso, o desvio padrão, representado aqui por S e 1, para indicar que é da ração atual, é de 1 kg. Além disso, a gente tem também a nova ração, né, que eu vou representar aqui como sendo a ração número 2. O problema nos dá que essa ração apresenta um desvio padrão de 1,5 kg para a distribuição das massas dos coelhos dessa amostra. Porém, não nos dá no enunciado o peso, a massa média, né, por coelho alimentado por essa nova ração. Além disso, um outro dado que o problema nos dá é o coeficiente de variação, ou CV, né? E ele dá a formulazinha ali. O coeficiente de variação é uma razão entre o desvio padrão e a massa média, nesse caso, dos coelhos, certo? Isso é tudo que importa agora. E o que o enunciado, o que a questão nos pede? Ali, aquele parágrafo que eu destaquei. O zootecnista substituirá a ração atual, a ração 1, pela nova se o coeficiente de variação da nova for menor do que o coeficiente de variação da ração atual. Matematicamente falando, isso significa que o nosso CV2 tem que ser menor do que o nosso CV1, CV, coeficiente de variação, certo? E como a gente tem a fórmula para o coeficiente de variação, a gente pode substituir dos dois lados dessa inequação. E aí fica assim: a razão entre o desvio padrão da ração 2 e a massa média dos coelhos alimentados pela ração 2 tem que ser menor do que a razão do desvio padrão da ração 1 dividido pela massa média dos coelhos alimentados pela ração 1. E aí a gente já tem aqueles dados que a gente coletou do enunciado, né? Então agora a gente vai apenas substituir nessa inequação. O S2 é igual a 1,5, o x-2 ali a gente não tem, então a gente mantém. Do outro lado da inequação, o S1 é igual a 1 e o x-1 é igual a 10. Agora a gente ficou com uma inequação em que a gente tem apenas uma incógnita desconhecida. Isso nos permite, então, mexer nessa inequação de forma a descobrir o valor dessa incógnita, que é o x-2, né, que é a massa média dos coelhos alimentados pela ração 2. Então aí teve todo um enunciado enorme falando sobre coeficiente de variação, que é uma medida de dispersão lá da estatística, mas no fim das contas
a maneira de resolver mesmo é apenas uma inequação simples. Então, manipulando essa inequação aqui, né, fazendo a multiplicação cruzada ali, a gente vai ter 10 que multiplica 1,5 tem que ser menor do que 1 que multiplica o x2. 10 vezes 1,5 vai ser igual a 15. 1 é elemento neutro da multiplicação, então fica apenas o x2 ali. A gente chega à conclusão de que esse x-2, que representa a massa média dos coelhos alimentados pela ração 2, tem que ser maior do que 15 kg. Maior por quê? Para quê? Para que o coeficiente de variação da ração 2 seja menor do que o coeficiente de variação da ração 1, e assim esse zootecnista faça a substituição da ração. Dessa forma, que é exatamente o que está pedindo ali, ó, no último parágrafo que eu destaquei. A substituição da ração ocorrerá se a média da distribuição das massas dos coelhos da amostra em quilograma for superior a gente encontrou na equação que tem que ser superior a 15 kg. Logo, a resposta vai ser a letra E. Certo, pessoal? Até mais.